Queridos irmãos, estamos vendo nesses dias, mais do que nunca, a importância do culto doméstico, da reunião em família, em nossas casas. Como isso é fundamental em tempos de crise e fora de tempos de crise para uma vida espiritual genuína. Nas reuniões públicas, nós conseguimos não ser exatamente aquilo que nós realmente somos. Nós conseguimos passar uma imagem. Em nossas casas, não. Deus está presente em nossas casas e Ele quer realidade de nós. Mas tem ouvido notícias e a gente percebe, e a gente sabe por experiência própria, como é difícil começar esse hábito de ter um culto doméstico satisfatório e que funciona, e a gente às vezes começa, desanima e para. Então eu comecei a pensar sobre o que eu convivi na minha vida toda, desde criança, com meus pais. E aqui vou só ler um trechinho do que meu pai escreveu aqui no livro dele sobre minha jornada espiritual. Ele diz: a coisa mais importante que aconteceu depois que nos casamos foi o estabelecimento do altar na família. A família de Ruth, a esposa, minha mãe, tivera esse hábito de ler a Bíblia juntos, e ela sugeriu isso para o nosso lar. Quando ela sugeriu isso para o meu pai, que ele era bem místico e cheio de altos e baixos e só fazia as coisas quando sentia direção, quando sentia vontade, ele não aceitou, ele não quis. E ela não insistiu, ela ficou na dela orando. E aí depois Deus tocou o coração dele e por muitos e muitos anos, ele manteve isso firme, mesmo quando estava deprimido, mesmo quando estava desanimado. Ele considerava isso sagrado, que era algo que não podia depender de nada. E ele diz, após alguns meses, mesmo antes de as crianças nascerem, começamos a ler a Bíblia juntos, consecutivamente, desde Gênesis até Apocalipse, todos os dias, sem falhar. Conversávamos sobre o que tínhamos entendido na palavra, discutíamos nossas necessidades ou alvos e orávamos juntos. Então eu queria só, rapidamente, nessa curta fala aqui, falar de alguns princípios. Muitos homens não têm assim muita facilidade mística, não sentem muita inspiração, não têm muita eloquência, mas isso não tira a sua responsabilidade de ser sacerdote do lar. É muito importante que você convoque a reunião cada dia com sua família, que você coordene essa reunião. Agora, não tem problema nenhum se a mulher, se algum dos filhos é mais ativo nessa reunião, ora mais, explica mais a palavra, conversa mais, não tem problema nenhum. Não há nenhum problema, mas o importante é que o homem assume a sua posição de convocar essa reunião, de dirigir essa reunião, de ser realmente o sacerdote do lar. E esse exemplo que meu pai citou, de quando minha mãe insistiu e ele não concordou, e ela parou de insistir, e ela só orou, e depois ele teve convicção, isso é muito importante. Porque se o homem sente que a esposa se considera mais espiritual do que ele, ou mais avançado, ou ele até mesmo ele pensa que ele é mais espiritual, porque ela fala mais, explica mais, entende mais, então isso cria um travamento, isso cria um freio, isso impede o Espírito Santo de operar. É importante que o homem entenda que ele não precisa ser eloquente, ele não precisa ter grande fé, ele não precisa ser muito espiritual, entre aspas, ele precisa só assumir a sua responsabilidade. Ele é o sacerdote da casa, ele é o profeta da sua casa e ele é quem vai convocar. E aí a mulher e os filhos podem participar ativamente, até muito mais do que ele, sem problema nenhum. E basicamente essas três coisas: ler a palavra em sequência, comentar sobre a palavra, falar sobre os alvos da família e orar juntos. E às vezes a gente acha, mas não senti nada, parece que é meio sem graça, parece que não tem muita graça. Não precisa ter graça, não precisa ter uma coisa que você sente muita coisa. A oração de 2 ou 3 concordados, Jesus está no meio e tem grande eficácia. Então eu queria incentivar os pais e as mães, os maridos e as esposas, para não desanimarem. E é muito importante que a esposa, às vezes, se considera assim um pouco mais espiritual, um pouco mais voltada às coisas de Deus,
e ela assim critica o marido, às vezes nem fala, mas tem uma atitude crítica de rebaixar, de achar que ele não está assim fazendo direito, e isso mata qualquer possibilidade. Ela precisa entender que independente de qualquer capacidade humana, Deus colocou o homem no lar como sacerdote, como profeta. Ele não precisa ser muito falante. Abraão não falou nada e Deus chamou ele de profeta. Ele só obedecia a voz de Deus. Ele só ensinava seus filhos. E outros casos também, existem homens que, pela mulher tomar mais iniciativa, ele deixa que ela tome iniciativa. Ele não faz nada se ela não fizer. Isso também é muito errado. O homem precisa tomar iniciativa, o homem precisa ter, assim, chamar, convocar, estar, assim, coordenando essa reunião, e a esposa precisa cooperar com fé, com graça. Ela não é professora dele, ela não é juiz dele, ela pode achar o que for, mas ele foi colocado por Deus na casa para isso. Então respeite, honre, creia, ore se você não consegue muita coisa. E outra coisa, se você está numa casa, se você é uma viúva, se você é uma separada, se você é a única na casa que serve ao Senhor, o marido não serve ao Senhor ainda, você pode fazer muita coisa. Meu pai era muito forte, mas minha mãe tinha muita iniciativa. Ela chamava os mais novos, ela tinha 6 filhos. Ela pegava os mais novos, 2, 3, em horários diferentes, mandava decorar versículos, orava conosco. Vários de nós convertemos ou recebemos batismo no Espírito Santo só com ela, sem a presença do pai. Então tem muita coisa que a mãe pode fazer pelos filhos. E se ela não tem marido, ou se não tem pai, ou se não tem ninguém, ela pode convocar, ela pode trazer a presença de Deus para a sua família. Então, assim, nós precisamos desativar essas coisas escondidas, essas coisas meio sorrateiras, que tiram a liberdade. Vamos cultivar a presença de Deus em nossas casas e vamos honrar uns aos outros, mesmo que sejamos muito diferentes e nós achamos que podemos fazer melhor alguma coisa, mas vamos honrar a ordem que Deus estabeleceu e vamos permitir que pessoas que foram criadas por Deus com capacidades diferentes tenham liberdade de agir dentro desse ambiente, né? Então, assim, o homem pode convocar a reunião, pode ler as escrituras, mas quem pode explicar, às vezes pode explicar melhor, seja a esposa ou seja um dos filhos, e ele pode orar uma oração curta, simples, e os outros da família orar orações mais compridas. Não tem problema, Deus respeita do mesmo jeito. Deus não está olhando para número de palavras, para tom de voz, para emoção, para nada disso, e também não é contra nada disso. Ele gosta, ele usa isso, mas não precisamos ser iguais, podemos ser livres. E então, assim, a gente precisa entender essa ordem de Deus, principalmente no sentido de honra, principalmente no sentido de honra. Tem mulheres assim muito bem intencionadas que pressionam os maridos, que criticam os maridos, que procuram ensinar os maridos. Isso vai travar o mover do Espírito Santo. Isso não vai funcionar. Então eu lembrei desse caso que meu pai sempre falava, que minha mãe insistiu uma vez, falando, nós devíamos ler a Bíblia toda vez. Ela foi criada numa família que fez isso. Ele falou, não, tem que fazer isso quando o Espírito Santo dirigir. Não aceitou a sugestão dela. O que ela fez? Orou, respeitou, honrou. E na hora certa, Deus falou com meu pai, e ele fez exatamente o que ela tinha pedido, e foi maravilhoso, foi o segredo de grandes frutos em nossa família, em nossas vidas. Eu queria incentivar vocês a não desanimarem, a não permitirem que o inimigo coloque dúvidas, ou críticas, ou acusação. Seja simples. Se a reunião pode durar só 15 minutos, que dure esses 15 minutos, mas faça. Mas se puder ir prolongar mais, e conversar mais, desenvolver conversa, afinal de contas hoje não tem nada na televisão, nada acontecendo, não tem nem jogo, tem nada, então você tem bastante tempo. Se tem tempo, utilize o tempo, mas se não tem, não se condene, não se compare, obedeça à voz do Senhor e faz o que Ele está falando no seu coração, e seja fiel cada dia, fazendo um hábito, e Deus vai te abençoar, e Deus vai levantar uma igreja na sua casa, e vai ter muitas casas em todo o Brasil, em todo o mundo, que vão ser igrejas. Glória a Deus por isso. Deus vai ganhar.